Que a doce e tão gloriosa paz de Jesus Cristo possa chegar ao seu coração mais intensamente do que a minha imagem se aproximando da tela do seu televisor. Deus deseja falar com você. Todas as vezes que abrimos a palavra dele, podemos ter essa convicção que ele vai falar conosco. Não existe uma área da nossa vida que esteja fora também do controle de Deus ou dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra para se fazer forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Sabe, Deus fala. Não pense você que Deus está assim lá em cima, tão longe, tão distante, tão afastado. Pelo contrário, está aí, mais próximo de você até do que o ar que você respira. E Ele se importa com você. Não existe absolutamente nada que aconteça com você ou que você necessite que esteja ausente aos olhos de Deus. Pelo contrário, Ele sabe tudo a seu respeito, seus valores, suas virtudes, suas fraquezas, seus pecados, mas a despeito de conhecer você tão grande, de uma maneira tão forte, eu não sei por que Ele nos ama. Ele te ama, simplesmente porque Ele escolheu te amar. E dentro do propósito dele demonstrar o seu amor, Ele já deixou na Bíblia Sagrada todos os princípios que deveriam nortear a nossa vida. Não é para nós vivermos assim, posso dizer assim, tão soltos. Pelo contrário, quando escolhemos pautar a nossa vida pelos princípios da palavra de Deus, tudo muda, tudo é tão diferente. E hoje as pessoas só falam numa coisa, não é assim? Sobre as eleições. Elas estão se aproximando. Quem será o nosso prefeito? Quem serão nossos vereadores, nossos representantes que estarão fiscalizando o executivo e estarão fazendo as leis? Sabe, nesse tempo, nós temos que nos voltar para a palavra de Deus. E voltando para a palavra de Deus, nós vamos encontrar alguns princípios tão fundamentais para podermos fazer a escolha certa. E essa escolha certa, nós temos assim várias características. E quando você espreme a Bíblia, você percebe o carinho, a orientação de Deus em cada detalhe. Para escolhermos o prefeito segundo o coração de Deus, para escolhermos os vereadores segundo o coração de Deus, é importante voltarmos para a palavra dele. Encontramos no livro de Êxodo, no capítulo 18, no versículo 21, algumas características que Deus deseja encontrar e que Deus deixa também conosco como um desafio ao fazermos escolhas tão importantes. Escolhas que não devem ser irresponsáveis, porque durante 4 anos nós teremos um prefeito, teremos os vereadores e a nossa cidade. A palavra diz de uma forma tão bonita, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas feliz também é a cidade que pode fazer uma escolha segundo os princípios da palavra do Senhor. Por isso, em Êxodo capítulo 18, versículo 21, Deus fala com Moisés. E Moisés era um líder que estava conduzindo o povo de Israel do Egito até a terra prometida. E nesta caminhada, é uma caminhada que levou 40 anos, tantas coisas para administrar durante toda esta caminhada. E Deus fala com Moisés quais as características que ele deveria encontrar em pessoas que iriam ajudá-lo a formar um povo e levar esse povo a se transformar em uma nação que seria a nação de Israel. Diz assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. Preste bem atenção nas qualidades que Deus gostaria de encontrar nos governantes. E essa escolha é uma escolha nossa também. Nós temos que procurar. E Deus diz para Moisés assim: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. Essas qualidades estão aqui na Bíblia. E o mundo seria tão diferente, nossa cidade, nosso estado, nosso país
se durante anos e anos e anos nós pudéssemos realmente ter feito escolhas segundo os princípios que encontramos aqui. Ele diz, procura dentre o povo homens, primeira coisa, capazes. Uma pessoa pode ser até ter uma vida muito bonita, ser isso, ser aquilo, mas se ele não é capaz, é preciso que ele tenha capacidade, que ele saiba fazer. É importante que ele não seja uma pessoa que não seja capaz. Muitos desperdiçam seus votos em votar em pessoas que não são capazes. Pessoas que podem muitas vezes manipular as pessoas, fazer e acontecer. Mas o importante, a primeira condição é essa, capazes. Em segundo lugar, homens tementes a Deus. Por quê? Por que não foi primeiro tementes a Deus e depois capazes? Porque existem muitas pessoas que são tementes a Deus, mas não são capazes. Então, capacidade é exatamente saber fazer, saber governar, saber dirigir. Pessoas que já são realizadas na vida, completas na vida, homens que tenham realmente assim um passado onde já demonstraram capacidade. Homens que sejam capazes, tementes a Deus. E temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus é colocá-lo no lugar dele. E o lugar de Deus na vida do homem é o primeiro lugar. É colocar Deus realmente, deixando Deus ser Deus. É deixando Deus inspirar os governantes. Mas ele, para ouvir Deus, ele tem que ter essa sensibilidade para ouvi-lo, para ser dirigido por ele. Por isso diz, homens capazes, tementes a Deus e homens de verdade. Homens que não apenas falam a verdade, mas homens que vivem a verdade. Homens que são homens de verdade. Homens que sabem realmente o que é viver a vida. Mas termina dizendo, e homens que aborreçam a avareza. É tão interessante, não é simplesmente homens avaros, homens que aborreçam a avareza. Eu vejo que o poder executivo, legislativo, não deve ser simplesmente um meio de vida, de sobrevivência para as pessoas. O ideal seria que sempre nós pudéssemos ter esse nível de entendimento. Não é um meio de vida para a pessoa fazer isso, conquistar isso, aquilo. Não, homens que aborreçam a avareza. Então, nesses dias que antecedem as eleições, são dias também para você olhar os candidatos e de você começar a perceber a história de cada um, conhecer o passado mesmo de cada um, quais as perspectivas, como é a história dele. E por isso a palavra diz, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. E no dia da eleição, você vai fazer o seu direito de voto valer, mas procure fazer isto segundo os princípios da palavra de Deus. Nosso telefone está aí, 3429-9550. Pode ligar, queremos conversar sobre esse assunto. E amanhã, se Deus permitir, eu quero voltar nesse mesmo horário, nesse canal, para nós continuarmos ouvindo a palavra do Senhor. Até lá, no nome de Jesus. Amém.